de Campinas, no YouTube, acompanhando pelo portal cbn.com.br. Olha, muito obrigado pela companhia nesta tarde de quarta-feira, que tava meio assim no marasmo, tava meio tranquilo, né? De repente, quase um tsunami, ou um tsunami completo. Júlio Nascimento, que coisa, Júlio, boa tarde. Tudo bem, Cabelo? Um abraço para você, para todo mundo ligado aqui na CBN. Podemos chamar de bomba, né, Cabelo? O que acontece no estádio Brinco de Ouro, há cerca de 10 minutos, a demissão oficializada do técnico Daniel Paulista. Depois de uma reunião às pressas do Conselho de Administração, a decisão foi tomada. Daniel Paulista não comanda mais o Guarani às vésperas do derby. O Bugre vai atrás de um novo comandante, Cabelo. Que coisa, rapaz, que coisa. Carlão de Freitas, Daniel Paulista, que a gente achava que depois do resultado de ontem, o empate e tal, fora de casa, lá contra o Timbu, pudesse segurar o Daniel Paulista aí pro derby no próximo final de semana. Semana passada todo mundo achou que o Daniel Paulista fosse demitido, não foi. Essa semana que todo mundo achou que fosse ficar, ele tá indo embora, Carlão. Boa tarde. Boa tarde, Cabelo, boa tarde, ouvinte ligado no CBN Esporte, segunda edição. Realmente, uma notícia que pegou a todos de surpresa. A gente sabia que o trabalho do Daniel Paulista vinha sendo muito questionado desde o Campeonato Paulista, com a queda de rendimento do Guarani, traçando paralelo com o que foi na campanha de recuperação na Série B do ano passado. Mas nós não esperávamos que nesta tarde iria acontecer o que aconteceu, numa semana importante, numa semana decisiva, podemos dizer assim, numa semana de um clássico muito especial, e que o Daniel até ontem, depois do jogo contra o Náutico, estava falando como iria trabalhar, como iria extrair dos seus jogadores um desempenho melhor para vencer a Ponte Preta. E de repente, nesta tarde acinzentada, né, de quarta-feira, fria aqui em Campinas, chega essa notícia. Claro que já o Júlio vai passar mais detalhes, mas deve ter acontecido alguma coisa nos bastidores, né? Porque embora os resultados fossem... Os resultados não, mas embora o desempenho não estivesse sendo satisfatório, a gente contava com a permanência do Daniel, pelo menos até o derby, né? Talvez uma derrota para a Ponte Preta pudesse originar uma solução de continuidade, mas não antes do jogo, não em meio à preparação para um jogo tão importante. Mas já a gente vai poder falar mais, até porque o Júlio já está caçando, né? O Júlio é muito astuto, está caçando aí informações para saber aí os bastidores desta queda do técnico Daniel Paulista. Realmente pegando a todos de surpresa aí a saída do treinador, que fez um bom trabalho à frente do Guarani Futebol Clube. Ô Júlio, essa queda do Daniel Paulista acho que foi mais surpreendente do que a do Carille, rapaz. Que doideira é essa? Pois é, né? O Carille ficou 21 dias no comando do Atlético, foi uma troca surpreendente, né, Cabela? Mas até para explicar para os nossos ouvintes e entender um pouco sobre essa demissão do técnico Daniel Paulista, é o seguinte: o Guarani, atualmente, o Conselho de Administração, que não é formado apenas pelo Ricardo Moisés, né? São ali 6 pessoas debatendo e discutindo o futebol do Guarani, além do Michel Alves, que é uma figura muito respeitada dentro do Guarani nas tomadas de decisões. E, semanalmente, esse conselho se reúne para uma troca de ideias, para onde o Guarani está indo, o que o Guarani apresenta de evolução, quais as necessidades do elenco. E a situação do Daniel Paulista, pós-Campeonato Paulista, principalmente depois daquele período ali, né, que o Guarani tem 4 jogos de jejum, e aí depois consegue a recuperação e a classificação, aí depois tem a apresentação interessante contra o Corinthians, que sustenta um pouco do trabalho do Daniel Paulista. Desde aquele momento, Cabela, digamos que eram 3-2 para o Daniel Paulista, e tinha alguém ali em cima do muro que era favorável, de repente não tinha uma opinião formada. Com o começo do Campeonato Brasileiro e as oscilações apresentadas pelo Guarani, meio que foi empatando, e essa desconfiança em cima do que o Daniel Paulista poderia apresentar, ela foi se transformando até em um feedback negativo para o treinador. Beleza, até aí explicado. Pós-jogo do Náutico, principalmente pelas alterações do segundo tempo, se iniciou um debate ali que se inicia inclusive no vestiário do Guarani e é trazido para Campinas, e aqueles jogos da temporada passada em que o Daniel Paulista mexe no segundo tempo e ele acaba cedendo ali tropeços, principalmente aquele jogo no Brinco de Ouro contra o Confiança, tudo aquilo é trazido à tona novamente. Então o Guarani entende que não é possível neste momento evoluir com o Daniel Paulista,
e a troca do comando técnico ela foi sugerida, o Conselho de Administração acatou, teve até um debate ali no departamento de futebol se seria o momento no pré-derby dessa troca, mas o Guarani entende que sim, que neste momento é o cenário ideal para buscar um técnico, e aí já entramos no debate sobre o perfil desse novo técnico, que possa sacudir o vestiário. Claro que existem alguns sonhos da diretoria, alguns nomes que a diretoria gosta muito, mas que fogem um pouco do orçamento. Muita gente queria a volta do Lisca, o brinco de ouro, mas é um técnico muito caro. Então, a partir desse momento, já com alguns nomes em mesa, o Guarani começa a trabalhar no nome de um técnico que possa sacudir o vestiário e dar um novo ânimo ao elenco, já que em termos de reforços, o Guarani não deve apresentar grandes novidades. Então, a ideia é trazer um técnico que, com esse elenco, consiga trabalhar e melhorar o rendimento da equipe nos próximos jogos. Cabela. Pois é. Mas a gente, é aquela história, né? Na semana de um derby, né? Carol, isso pode mostrar que o Guarani está tratando o derby como jogo comum? Seria isso, mais ou menos? Pelo contrário, Cabelo, eu acho que o Guarani está tratando o derby até valorizando mais do que ele representa, porque não sei se é a temeridade por uma derrota, se é um momento diferente que vive o adversário. Realmente não entendo essa saída do Daniel. Eu acho que se o Guarani, vamos lá, fazendo uma análise de futurologia aí, se o Guarani perdesse para a Ponte Preta, tudo bem, eu até entenderia, embora não concorde com a saída do Daniel Paulista, mas perder um clássico em casa, diante de um time que vem de uma campanha traumática no Campeonato Paulista, diante do favoritismo que tem o Guarani é o favorito, sim senhor, apesar de um momento legal que vive a Ponte Preta, mas o Guarani é uma equipe melhor formada, mais organizada, que vem de um Campeonato Paulista menos traumático, então o Guarani é o favorito, pode ser 51-49, mas é o favorito sim. Então talvez por todos esses aspectos, por esses ingredientes, houve aí um dissabor, houve aí um momento de tensão nos bastidores do Guarani e que acabou culminando com a queda do Daniel Paulista. Pelo panorama que estava se desenhando, eu acho que a queda do Daniel ela aconteceria mais cedo ou mais tarde, vencendo a Ponte, perdendo para a Ponte, empatando com a Ponte ou dando sequência no Campeonato Brasileiro da Série B. Mas em poucos dias o Daniel iria cair, até porque a situação dele perante o torcedor do Grêmio estava insustentável. Mas se ela vem agora, num momento tão decisivo para o Guarani, alguma coisa tem no meio, que o trabalho não era satisfatório diante do Conselho de Administração, isso aí a gente sabe, a gente vem discutindo a saída do Daniel desde o Campeonato Paulista, como o Júlio disse, quando o Guarani chegou até a frequentar a zona de rebaixamento, mas teve uma sobrevida, teve um jogo muito legal que foi contra o Corinthians, poderia ter tido um outro desfecho, e merecidamente, talvez com a vitória do Guarani, e aí vem o Campeonato Brasileiro da Série B, e o Guarani não começa bem, tem alguns lampejos, como a partida contra o Grêmio lá em Porto Alegre, por outro lado teve a vitória contra o Criciúma, mas o desempenho foi muito abaixo. Ontem um primeiro tempo bom, acho que dentro de uma regularidade, e um segundo tempo muito ruim, em que o Guarani acabou cedendo o resultado, mas não perdeu. Ele acabou cedendo, perdeu o jogo e trouxe um pontinho na bagagem. Então, realmente, a maneira como sai o Daniel, o momento que sai o Daniel, às vésperas de um jogo importante, eu acho que o Guarani está até supervalorizando um duelo que tem que ser valorizado, mas às vezes ele não pode sobrepor a campanha em toda a Série B ou, de repente, colocar todo um trabalho por água abaixo em virtude de um mau momento, de uma irregularidade, o que é normal. Mas aconteceu, deve ter tido muitas coisas, né, nesse meio, né, de viagem para Recife, jogo contra o Náutico, retorno para Campinas, porque a saída do Daniel já era esperada, porém não da maneira como aconteceu e nem o momento como acontece. Tanto é que o Daniel deu entrevista ontem, todos nós falávamos hoje, agora há pouco, na hora do almoço aí, sobre o time do Guarani, a preparação do Guarani, sobre a batuta do Daniel Paulista, e de repente vem aí essa notícia. Realmente é um cenário efervescente do Guarani para um jogo tão importante. Agora, o Júlio, a assessoria de imprensa do Guarani já marcou aqui para amanhã, 11 horas da manhã, uma entrevista coletiva com o Ricardo Moisés. Será que já tem algum nome em pauta que pode ser anunciado amanhã? Exatamente, Cabelo. Eu até te chamei para falar sobre isso, que eu tenho mais alguns pontos sobre essa queda do Daniel Paulista. O primeiro ponto é que o Ricardo Moisés ele foi um voto vencido.
nessas últimas semanas sobre o trabalho do Daniel Paulista. O Ricardo Moisés é um apreciador do trabalho do Daniel Paulista, ele tentou seguir nessa linha da continuidade como uma filosofia dentro do Conselho de Administração, mas resistir por muito tempo no futebol brasileiro é muito difícil, né, Cabelo? Então, o Ricardo Moisés se tornou um voto vencido, lembrando que ele está na figura de presidente, mas o Guarani é gerenciado através de um conselho. Então, ali são decisões tomadas em conjunto com esses conselheiros, esses membros do Conselho de Administração do Guarani. O segundo ponto é sobre o novo técnico. Existe o interesse do Guarani em anunciar um novo técnico antes do derby. Isso não significa necessariamente que o novo técnico será o comandante do Bugre no clássico. De repente, ele pode comandar como... até a Ponte Preta recentemente passou por isso, né? O Fábio Moreno comandou o time no derby, depois o Gilson Klein assumiu, teve até uma situação com o Brigatti. Então, é muito comum isso acontecer no futebol campineiro, né? O interino comanda ali no derby e depois o novo comandante assume pós-clássico, porque sabemos o peso desse jogo. Então, o interesse do Guarani, neste momento, é de anunciar esse novo técnico. Eu ainda não estou tratando os nomes especulados por estar no início, né? São 30 minutos desde a queda do Daniel Paulista. Então, estamos ainda no processo de apuração, apesar de alguns nomes já surgirem para o comando do Guarani na sequência da temporada. Mas eu não descartaria. De repente, né, com o andar das negociações da noite desta quarta-feira para amanhã, quinta-feira de manhã, o Guarani pode, de repente, até apresentar amanhã nessa coletiva do Ricardo Moisés o seu novo comandante. Não descartaria essa possibilidade não, do Cabelá. Muito bem, vamos fazer o seguinte então, Júlio, você vai estar escarafunchando tudo isso a partir de agora, com certeza, né? Com certeza. Então, a qualquer momento, novas informações, canal aberto para você, até às 5 da tarde estamos aqui dentro do CBN Esportes, e depois das 5 tem o ponto final também, o Fagner vai estar por aqui também, vamos trazer a informação, ok, Júlio? Maravilha, eu volto a qualquer momento, edição extraordinária, para de repente atualizar aí, para divulgar ao torcedor bugrino quem será o novo comandante da equipe na sequência da temporada, Cabela. Só assim, não tem nenhum nomezinho assim que você já escutou falar lá nos corredores do Brinco? Carilli não, né? Carilli não. Não, Carilli não. Carilli não é o nome, né? Muito já se falou na gestão Ricardo Moisés em nomes como Léo Condé, Anderson Moreira, Claudinei Oliveira, até o próprio Lisca. Então, agora entender quais desses técnicos estão disponíveis no mercado, quais são acessíveis financeiramente e quais estariam interessados também no projeto. Por enquanto, a fonte diz o seguinte: o Guarani quer um técnico no perfil que balance vestiário. Esse é o perfil buscado a partir de agora pela diretoria do Guarani, que é um perfil diferente, né, do Daniel Paulista, que é aquele perfil mais estudioso, a nova geração. Então o Guarani está interessado aí num técnico com esse perfil aí que pode sacudir o vestiário no Brinco de Ouro, viu, Cabela? Legal, você volta a qualquer momento então, meu caro Júlio Nascimento. Combinado, até já. Beleza. Deu, Carlão. Só aproveitando aí o Júlio não atrapalhando, mas atrapalhando ao mesmo tempo, o Felipe Conceição está desempregado, né? Eu ia perguntar justamente dele para você, cara, assim, seria um bom nome. Não, mas isso é um bom sinal, significa que nós estamos em sintonia. Então é um nome que vira e mexe, ele é especulado até pelo trabalho positivo que ele fez no Guarani, né? É isso, Júlio? E o Ricardo Moisés gosta muito do Felipe Conceição. Recentemente, eu fiz uma entrevista com o Ricardo Moisés que ele cita o Felipe Conceição como um dos técnicos favoritos e que ele só saiu por vontade do Felipe Conceição. Mas aí tem um problema, né, Cabela? O Felipe Conceição, ele administra mal a saída dele do Guarani, né? Aquela semana da proposta do Cruzeiro, a mudança de opinião, primeiro ele sinalizou que ficaria no Guarani, depois ele muda de ideia e vai para o Cruzeiro. Aquilo gerou até um certo desgaste com a torcida e com parte da diretoria. Claro que o futebol, tudo é negociável, dá para sentar, dá para aparar isso, mas de repente é um ponto que pode pesar contra o Felipe Conceição e os trabalhos recentes também não são interessantes, mas eu não descartaria. Pois é. Então, aquela história, né? O Felipe Conceição é mais um voto vencido do Ricardo Moisés, ou seria, né? Dentro do CA. Mais ou menos isso, né, Júlio? Exatamente. Se fosse pelo Ricardo Moisés, eu tenho certeza que o Felipe Conceição seria um dos nomes favoritos. Mas agora a ideia é entrar no consenso. É bom dizer, viu, Cabela, que o clima político do Guarani é muito positivo, tá? Apesar dessas divergências dentro do Conselho de Administração, isso é totalmente normal no Guarani. Não é nada parecido com o que foi há anos atrás, aquele clima de tumulto, não. Todos os debates são bem aceitos, as opiniões
elas são bem trabalhadas, então tudo é negociável, por isso que eu até citei, não descartaria, em outros momentos até descartaria o Felipe Conceição, mas nesse momento, como todas as opiniões são bem aceitas, eu acho que é o nome na mesa. Muito bem, você volta em qualquer momento em edição extraordinária, ou então vem daqui a pouquinho para falar da Ponte Preta aqui dentro do nosso CBN Esportes, segunda edição, ok, Júlio? Valeu, até já. Muito bem, Carlão de Freitas, você também, você vai tomar uma água, daqui a pouco você volta, viu, Carlão? Vai molhando as palavras aí. Olha que eu posso entender outra coisa. Não, é água, Carlão. Água. Ainda é água. Mas ainda é quarta-feira, está muito cedo. Temos que molhar as palavras bebendo uma água. Cabelo vai ser por aqui, daqui a pouco é só chamar. Abraço. E também vai pro intervalinho, porque nós começamos com tudo hoje o CBN Esporte, segunda edição.